Fala, meus lindões, como é que vocês estão? Desculpa aí se eu gritei no vídeo de vocês, tá? Ó, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos da termologia, beleza? E dentro da termologia agora nós vamos estudar a calorimetria. Metria é medida, né? E calor, é energia térmica, tá bom? Então nós vamos começar a falar de uma modalidade nova de energia que é a energia térmica. Nós já vimos várias modalidades de energia aí ao longo do ensino médio. Nós vimos as energias lá da mecânica, cinética, potencial gravitacional, enfim. Vocês conhecem a energia sonora, a gente conhece a energia luminosa, enfim, a energia se apresenta de diversas modalidades. E hoje nós vamos estudar uma modalidade específica, né? Que é a energia na forma de calor, tá bom? Então, calor é a mesma coisa que energia térmica, beleza? Então, eu quero que você considere aí, ó, um objeto em temperaturas diferentes. Olha só. Então, o objeto A e o objeto B. Se eu colocar os dois objetos dentro de um sistema fechado, por exemplo, uma caixa de isopor, né? Beleza? Aí olha só o que acontece. A energia térmica, que a gente chama de calor, flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até que o sistema, né, composto aqui agora por esses dois objetos, atinja o equilíbrio térmico, ou seja, eles atinjam a mesma temperatura. Então, só para explicar melhor esse diagrama aqui, ó, tem o objeto A está na temperatura A e o objeto B está na temperatura TB, tá bom? TA e TB. Então, se o calor flui desse objeto aqui, o A, para o objeto B, é porque com certeza a temperatura do objeto A é maior que a temperatura do objeto B, tá? Nesse desenho eu estou representando a temperatura com a letra T, mas a partir daqui, né, daqui para baixo, eu vou representar a temperatura pela letra θ. Por quê? Porque T nós vamos usar para tempo dentro desse conteúdo aqui. Então, para não confundir a nossa cabeça, θ vai ser temperatura e T vai ser tempo, beleza? Então, olha só, definição então de calor. Calor é a energia térmica em trânsito. Então, se a gente falar, por exemplo, eu estou com calor, fisicamente falando, nós estamos falando um termo errado, né? O certo falar é eu estou sentindo calor. Então, se eu sinto calor entrando no meu corpo, em geral, estou sentindo que está quente o ambiente. Se eu sinto calor saindo do meu corpo, eu sinto frio, tá? Então, o que a gente tem é a sensação, né, de entrada de energia, que a gente sente o quente, e a saída de energia, que é o frio, belezinha? Tá bom? Então, guarda essa ideia. Então, calor é energia térmica em trânsito. Então, não tem como eu estar com calor, que seria repouso. Aí eu saio da definição de calor, então. Vamos continuar então nosso conteúdo. Então, ó, lá ao longo do curso de física aqui no ensino médio, você viu energia no sistema internacional representada pela letrinha Joule, tá? Para essa unidade de medida, Joule. No sistema internacional, energia é Joule. Aí eu coloquei aqui a fotinha do Joule, ó. Beleza? Parece o Tom Hanks, né, daquele filme Náufrago. Olha o Joule aí, brabo, né, com essa barbona aí. Então, só que aqui dentro da termologia nós vamos usar uma outra unidade de medida de calor, que é caloria. Tá? Ela tem lá nos rótulos dos alimentos, tem lá uma tabelinha explicando lá valor energético aí por unidade lá né, quantidade de comida lá. Aí vai estar lá caloria e vai ter também uma tabela no joule. Então, se a gente precisar de transformar joule para caloria, nós vamos ter que usar esse fator de conversão aqui, ó, tá? Que uma caloria, eu vou abreviar, não vou escrever caloria, vou escrever só cal. É igual a 4,18 joules. Beleza, lindões? Então, esse cara aqui foi um físico britânico e a partir dos estudos dele e de um outro cara chamado James Watts, muita coisa aconteceu, muitos equipamentos foram criados, né, térmicos. Inclusive eu trouxe alguns aqui para vocês. Ó, se liga aqui. Alguns dispositivos que funcionam gerando calor. Aqui a resistência, né? Isso aqui é a resistência elétrica. É um material que quando passa a corrente elétrica por dentro dele, ele acontece esse fenômeno da incandescência. Ele fica acesão, né? Iluminado. Isso significa que a temperatura dele está tão alta que ele está emitindo luz. Aí eu coloquei aqui alguns equipamentos que utilizam essa resistência. Então, o chuveiro elétrico tem uma resistência elétrica dentro dele. Aí a água passa por essa resistência, recebe essa energia, né? E esquenta e aí cai na nossa cabeça, a gente toma aquele banhozinho top. Tem o secador de cabelo também, né? A resistência fica aqui atrás, ó, na entrada de ar, né? Então o ar entra aqui dentro, entra em contato com essa resistência, só que a resistência não vai ter esse formato para o secador, né? Cada equipamento vai trazer um formato de resistência, né? Espessura, enfim, comprimento diferente. Mas enfim, do secador fica aqui atrás, ó, aí o ar entra por aqui, ó, entra em contato com a resistência, sai lá
com essa energia ali. E aí o ferro de passar também funciona desse jeito e a lâmpada elétrica também funciona assim. Essa aqui é a lâmpada incandescente, né? Hoje em dia a gente usa a lâmpada de LED que tem um funcionamento diferente, né? Hoje em dia a gente usa essa lâmpada aqui para fins decorativos, né? Por que a gente não usa mais essa lâmpada para iluminar? Porque ela tem baixa eficiência. Nós vamos discutir sobre isso depois, tá? Quer dizer que ela usa uma quantidade de energia pouca, né, baixa para iluminar e uma quantidade maior para aquecer. E eu não quero que lâmpada aqueça, eu queria que lâmpada iluminasse, né? Então ela usa uma boa parte da energia para aquecer e não para iluminar. Então a gente fala que ela tem baixa eficiência, diferentemente dos LEDs que têm alta eficiência e usa quase toda a sua energia para iluminar, beleza? Por isso que a gente trocou então as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED hoje em dia. Então, já que nós estamos falando de transformação de energia, né? Porque cada aparelho desse aqui transforma energia, um mais que o outro. Então é válido falar da tal da potência, que é essa grandeza física que nos traz exatamente essa ideia, né? Quanto que um aparelho ou quanto que um objeto, enfim, muda a energia, transforma a energia em outro tipo de energia por unidade de tempo, tá? Então, por definição, olha só, potência é a razão, que é a mesma coisa que divisão na matemática, entre a energia transformada em um processo. Aí eu estou generalizando, se eu estiver falando desses equipamentos aqui em cima, por exemplo, eu estou transformando energia elétrica em energia térmica, certo? Aí olha só, então por definição, razão entre a energia transformada em um processo e o tempo necessário para que ocorra a tal transformação. Aí olha como é que é a formulinha de potência. Então potência, pot, é a energia transformada por unidade de tempo. Estou usando a letra Q aqui, depois eu vou explicar por quê. Mas poderia ser qualquer outra letra que representasse energia, tá? E de energia, delta, E. Então, a maioria dos equipamentos transformam uma modalidade de energia para outra modalidade. Quanto tempo ele demora para fazer essa transformação? Essa divisão é o que a gente chama de potência. Então, olha só. No Sistema Internacional de Unidades, energia é dada em joule e tempo em segundo. Aí essa divisão joule por segundo, para homenagear esse carinha aqui, a gente vai chamar isso de watt, W, tá? Então joule dividido por segundo é watt, fala assim, watt, tá? Quem é o watt? É esse carinha aqui, ó. É um matemático engenheiro britânico que nasceu aí em 1736 e faleceu em 1819 aí com os seus 83 anos, tem uma história bem bacana, tá? Se vocês quiserem pesquisar depois, olha a carinha dele de brabo. Agora, olha só o que eu trouxe para vocês aqui, uma tabela. Fui lá no site de uma empresa de fornecimento de energia e lá eu busquei essa tabela aqui, ó, que mostra a potência aproximada dos aparelhos que a gente usa na nossa casa. Eu não vou ler todos, vamos tentar procurar o maior aqui, ó, aquecedor de água de passagem, esse é o maior. Esse outro aqui, chuveiro elétrico, 5.500, é o maior. Então, ou seja, quanto maior a potência, mais gasto energético a gente vai ter, financeiramente falando, inclusive, né? Significa que esse aparelho aqui transforma 5.500 joules a cada segundo. Ele pega energia lá elétrica e transforma em energia térmica, isso aqui por segundo, beleza? Então, watt tá aqui em cima, aqui, ó, é joule por segundo. Então, se eu tenho um aparelho que tem uma potência, que nem, vamos procurar outro aqui, forno elétrico pequeno, 1.500 joules, ó, já é uma potência menor, ou seja, esse cara aqui gasta menos energia elétrica, gasta menos dinheiros, tá bom? Belezinha? Agora vamos procurar um que tem uma potência muito pequena. Vamos ver. 20, videocassete. Ninguém usa mais videocassete, vocês nem sabem o que é videocassete. Vamos pro... Aqui, ó, DVD player. DVD player a gente conhece. Rádio relógio, 10 watts só. Tem lâmpada elétrica? Vamos ver se eu acho aqui a lâmpada elétrica. Não tô achando aqui no momento aqui pra gente. Televisor? Televisor é pouquinho, 21 polegadas, ó. Secador de roupa já é, né? Maior. Grill, 1.200. Todos os equipamentos que funcionam devido né, ao aparecimento de energia térmica, eles são de potência alta, né? Os aparelhos que não têm essa finalidade, mas têm uma transformação de energia, né? Eles têm uma potência mais baixa, então eles gastam menos energia. Não achei a lâmpada aqui. Bom, depois eu vou olhar com mais cuidado, enfim. Se vocês acharem, vocês reparem que a lâmpada, se for de LED, ela tem uma potência bem pequena, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo, que agora eu vou definir uma outra grandeza física. O que aconteceu? Os caras foram no laboratório e eles perceberam que cada substância demorava um tempo para aquecer.
Beleza? Então, eu doava uma certa quantidade de energia para o alumínio, doava uma certa quantidade de energia para madeira, doava uma mesma quantidade de energia para o ferro, e os físicos em laboratório perceberam que cada material demorava um tempo para aquecer, certo? Aí eles definiram uma grandeza física chamada de calor específico. Calor porque tem a ver com energia térmica. Específico porque cada substância tem o seu valor para calor específico. É como se fosse o CPF térmico das substâncias. Coloquei até aqui uma tabela para a gente conversar sobre isso depois. Mas vamos lá. Olha a definição de calor específico. Energia térmica que, eu vou representar a energia térmica, a letrinha Q, necessária para variar a temperatura de uma unidade de medida de massa de uma substância em uma unidade de temperatura, tá? Então, basicamente significa o seguinte, ó. Quanto de energia eu preciso para pegar, exemplo, 1 grama de massa, né, de uma substância e variar 1 grau Celsius? Seria isso. Então, quanto de energia é necessário, por exemplo, para variar a temperatura do ouro, de 1 grama de ouro em 1 grau Celsius? Tá aqui, ó. Aqui na tabela. Tá vendo? Caloria, que é a unidade de medida de energia para nós agora. É fora do sistema internacional, mas aqui no Brasil a gente usa bastante essa unidade de medida. E a maioria dos exercícios ou dos problemas usam essa unidade. Então nós vamos trabalhar com ela assim. Aqui está na tabela, ó, essa coluna é do Sistema Internacional de Unidades. E essa aqui, essa outra coluna, é fora do Sistema Internacional de Unidades. Já que eu estou falando sobre isso, vamos comentar aqui, ó, que é quantidade de energia térmica, quantidade de calor, também chamado de calor sensível. Então olha só a unidade de medida dele, caloria, cal. Massa, grama. Variação de temperatura, grau Celsius. Tá? A tradução desse texto, matematicamente, é isso aqui que está escrito aqui, né? Aí, olha só, em unidade do sistema internacional, aliás, fora do sistema internacional de unidades, nós vamos usar caloria por grama grau Celsius, que é a mesma coisa que caloria por grama Kelvin, tá? Que é uma variação na escala Kelvin, é igual a uma variação na escala Celsius, você vai lembrar lá da termometria, beleza? Aí agora, manipulando essa equaçãozinha, olha só, vou manipular. Vou pegar esse cara que está aqui embaixo, dividindo, e vou passar para o outro lado. Então ele vai passar multiplicando todo esse termo. Olha só como é que a gente vai chegar a trabalhar a fórmula. Olha só, que é a quantidade de calor sensível, vou definir com vocês daqui a pouco, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Note que se a variação de temperatura não acontecer, é porque eu não forneci nem retirei energia dessa substância aqui. Por que isso? Porque massa é sempre diferente de zero. Calor específico também é diferente de zero. Qualquer substância tem o seu valor de calor específico. Então, essa fórmula depende da variação de temperatura. Se ela não acontecer, é porque não houve transferência nem retirada de energia para aquela substância ali. Agora vamos analisar a tabela, né, propriamente. Vamos procurar aqui nessa tabela a substância que precisaria de mais energia para variar 1 grau Celsius. Vamos ver. Não. A água. Olha lá. A água aqui é a substância que precisa de 1 caloria para cada grama de água variar 1 grau Celsius. Vamos procurar aqui a menor, o ouro. Ou seja, com pouca energia eu mudo a temperatura do ouro. Comparado com a água aqui, por exemplo. Beleza? Tudo bem? Não coloquei todas não, escolhi só algumas aí para a gente dar uma olhada, enfim. Agora uma legendinha para explicar o que é cada coisa da fórmula, né? Ó, como eu havia dito, a quantidade de calor, a gente vai chamar de calor sensível. O que é o calor sensível, né? É a energia capaz de mudar a temperatura de uma substância. Tá bom? Faltou um parênteses aqui, vou acrescentar agora ao vivo. Massa. Massa da substância, grama. Variação de temperatura, né? Se eu quiser calcular a variação, tá aqui, ó. Sempre variação de qualquer coisa, final menos inicial, independente de se o final é maior ou menor do que o inicial, tá? É sempre final menos inicial. Tudo bem, lindões? E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar da tal da capacidade térmica. Olha só, aqui em cima nós estávamos falando de quem? Da massa da substância, ó. Aí por isso que o nome era calor específico, porque cada substância tem o seu calor específico, ou seja, a sua quantidade de energia necessária para variar 1 grau, tá? 1 grama dessa substância aí. Agora, se eu estiver falando de um corpo que é composto por várias substâncias, como é que eu calculo essa quantidade de energia necessária para variar a temperatura desse corpo? Com a grandeza física chamada de capacidade térmica. Então olha só a definição. Quantidade de energia térmica necessária para variar em uma unidade de temperatura a temperatura do corpo. Tá vendo aqui corpo? Tudo bem?
aí não aparece a massa na fórmula, olha só. Então a capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula, calor específico C minúsculo, capacidade térmica C maiúsculo. Aí, ó, Q sobre variação de temperatura. Unidade de medida de quê? Cal, caloria. Temperatura, graus Celsius. Então a unidade de medida de capacidade térmica é Cal por grau Celsius, tá bom? Manipulando a formulinha, passando esse cara aqui para lá, multiplicando, olha só. Então a gente fica aqui, o calor sensível, que é essa energia que varia a temperatura dos objetos, é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura causada por essa transferência de energia aí, tá? Pode ser tanto para mais quanto para menos. Se eu retiro a energia, a variação de temperatura é negativa. Se eu dou energia, a variação de temperatura é positiva, tá? E se eu não faço nada, se eu não dou nem retiro, a variação vai ser zero. Tudo bem, Lindônio? Tranquilo? Aí agora, para finalizar mesmo, agora, né? Existe uma relação matemática entre Czinho e Czão, entre calor específico e capacidade térmica. Olha para as fórmulas, ó. Essa fórmula aqui nós conversamos sobre calor específico. E essa aqui nós conversamos sobre capacidade térmica. Então, se você reparar bem, a única diferença entre elas é esses dois termos aqui, ó. São esses dois termos, melhor dizendo, né? Então, a gente pode concluir que capacidade térmica vai ser igual a massa vezes o calor específico. Ah, professor, para que serve isso? Para que em algum problema onde você não tenha o calor específico, né? Mas, por exemplo, você tenha a massa e a capacidade térmica, você encontra o calor específico, caso seja necessário. Então, beleza? Então, tamo junto? O que você vai fazer agora? Você vai pegar os exercícios e trabalhar esses conceitos aqui, tá? E qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um e-mail para mim. Tamo junto, lindões! Aquele abraço!